Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando ainda sobre funções do primeiro grau. Seja f dos reais aos reais, a função f de x. Construa o seu gráfico e responda. Vamos lá. Se o x for menor do que menos 1, eu tenho a expressão 2x mais 3. Então lá, 2x mais 3, se o x for menor do que menos 1. Se o x estiver no intervalo menor ou igual a 2 ou maior ou igual a menos 1, então o valor do y seria 1. Então 1 se o x estiver no intervalo de menos 1 e 2. E menos x mais 3 se o x for um número maior do que 2. Então note que ele me deu 3 condições. Se ele me deu 3 condições, eu vou ter que analisar cada uma dessas condições para depois fazer o gráfico dessa função. Então essa função ela tem 3 condições. Vamos lá. Eu tenho o eixo y, o eixo x. Vou começar a estudar essa função constante. Ó. Quando o x estiver no intervalo maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, o y vai ser sempre 1. Essa é uma função constante. Se ela é uma função constante, ela é paralela ao eixo x. Vamos lá, se o x for 0, está nesse intervalo. O y vai ser o quê? 1. Se o x for 2, porque ele é menor ou igual a 2. Então, se o x for 2, o y vai ser o quê? 1. E se o x for menos 1, o y também vai ser o que? 1. Eu gerei uma função constante. Nota, então, que essa reta azul paralela ao eixo x representa essa nossa função constante. O x varia entre menos 1 e 2, então lá 1 até 2, a função é constante. O y é sempre 1. Agora vamos lá. E se o x for menor do que 1? Qualquer valor menor do que 1. Então eu vou falar que o y é igual a 2x mais 3. Ou seja, se eu pegar qualquer valor menor do que 1 para o x, a função é o que? 2x mais 3. Vejam bem, se ela é 2x mais 3, ela vai ser uma função crescente. Ela vai crescer. Como que eu descubro essa função? Eu vou atribuir um valor para o y, falar que o y é igual a 0. Atribuindo o y igual a 0, eu vou descobrir a raiz dessa função, ou seja, onde essa função corta o eixo x. Vamos lá, então, y é igual a 0, é igual a 2x mais 3. Então, menos 3 é igual a 2x. Isolando x. Menos 3 dividido por 2 é igual a x. Então, x é igual a menos 3 dividido por 2, vai dar menos 1,5. Então, a minha raiz é o que? Menos 1,5. Ou seja, o gráfico, esse gráfico, 2x mais 3, corta o eixo x no ponto menos 1,5. Se ela é crescente, ó, ela vai crescer até encontrar a minha função constante. Ó, já tenho duas partes desse gráfico. O que eu sei agora? E quando o x for maior do que 2? Eu tenho a função, então, y igual a menos x mais 3. Ela é uma função decrescente. Então, ela vai começar na minha função constante e vai decrescer. Eu vou aqui falar que o y é igual a 0. Ou seja, se o y é igual a 0, eu vou encontrar em que ponto esse gráfico corta o eixo x. Então, lá 0 é igual a menos x mais 3. Então, lá, menos x é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, tirando o negativo da letra, x igual a 3. Olha lá. Então, x igual a 3 é a raiz dessa função
menos x mais 3. Então, ela vai cortar o eixo x. Está aqui a nossa função decrescente. A função, então, com aquelas condições, está aqui. Ela é crescente até o ponto menos 1, constante até o ponto 2, depois ela é decrescente. Qual o domínio dessa função? Domínio são os valores de x. Qualquer valor que eu colocar para x, eu vou ter o correspondente no y, ou na parte decrescente, ou na parte crescente, ou na parte constante. Então, o domínio dessa função são todos os reais. Então, qualquer número real faz parte do domínio dessa função. Qual o conjunto imagem dessa função? Imagem são os valores de y. Eu atribuo um valor para x. Qual o valor do y? Notem que a imagem ela tem uma restrição. Ela vem do menos infinito, do menor valor para o y, até 1. Eu não tenho nenhum valor para essa função maior do que 1. O y maior do que 1. Então, essa função seria isso aqui, ó. Do 1 até o menos infinito. Que as duas funções, ó, nas laterais, tanto a crescente como a decrescente, ela caminha para o menos infinito. E por último, qual o valor da expressão e, sendo que e é igual a f de menos 3, mais f de 0, mais f de 5. Ó, f de menos 3, quanto que vale f de menos 3? Ó, se eu sei que o f de menos 3, eu sei que o y é igual a 2x mais 3. Segundo a condição que ele me deu para construir o gráfico. Então, vamos lá. Se o f de menos 3 significa que o x é menos 3. Então, o y, 2 vezes menos 3, mais 3. Então, o y é igual a 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 3. Então, o y é igual a menos 6 mais 3, menos 3. Então, eu posso falar que f de menos 3 vale quanto? Menos 3. Então, e é igual a f de menos 3, menos 3. Mais f de 0. Ah, quando o x for 0, quanto que vale o y? Ah, vale 1. É a nossa função constante. Então, quando o x for 0, o y vale quanto? 1. Então, mais 1. Mais f de 5. Ó, f de 5, se eu olhar no gráfico, eu vou usar o que? A segunda condição. Y é igual a menos x mais 3. Ah, então quando o x for 5. Então, menos o valor do x, 5, mais o 3. Então, o y é igual a menos com mais, menos 5, mais 3. Então, o y é igual a menos 2. Então, f de 5 vale quanto? Menos 2. Então, lá, menos 2. Então, lá, quem é meu e? Menos 3 mais 1 menos 2 vai dar o quê? Menos 4. Está aqui, o cálculo da minha expressão. Então, nessa aula, eu construí o gráfico, estudei o domínio, a imagem e respondi uma expressão. Lembrando que esse gráfico foi construído através de 3 condições. Uma condição no intervalo menos 1 a 2 ela é constante, menor que menos 1 ela é uma função crescente e maior que 3 ela é uma função decrescente. Muito obrigado e até a próxima.